Olá! Começa agora mais um programa Percursos Pedagógicos. A partir de diferentes temas, vamos discutir as boas práticas e as diretrizes da educação e do currículo santista. Hoje nós vamos falar sobre a importância da poesia em sala de aula. Que maravilha! Para mergulhar nesse assunto, estamos aqui no estúdio com Raquel Vieira, educadora da Rede Municipal de Santos há mais de 20 anos e formadora de professores, pós-graduada em alfabetização e desenvolve estudos sobre a literatura para a infância. Está também aqui conosco Cláudia Alonso, que trabalha há 30 anos como professora de língua portuguesa. Cláudia é uma das idealizadoras do projeto Santos à Luz da Leitura, criado em 2014 pela Secretaria Municipal de Educação de Santos. Durante o programa, contaremos também com a contribuição de Elder Guast, que tem uma experiência de mais de 15 anos em sala de aula. Ele é professor, formador e coordenador de formação da Rede Municipal de João Neiva, no Espírito Santo, e atua como mediador e parceiro do Clube de Leitores Ataba. Muito obrigada, meninas, por estarem aqui conosco. Vamos começar aqui com o depoimento do Elder, que em 2023 recebeu a medalha Educador Capixaba Renato Pacheco pela Assembleia Legislativa do Espírito Santo e com o projeto Entre Neves foi um dos 50 finalistas do Prêmio Educador Nota 10 da Fundação Vitor Tivita e da revista Nova Escola. Queremos ouvir dele, que teve esses reconhecimentos pela sua trajetória como professor de português, qual a importância de levar a poesia para a sala de aula. Vamos ouvir então, meninas, e ver? No meu ponto de vista profissional e pessoal, é de uma importância fundamental. Eu acredito que levar a poesia para a sala de aula, e aí quando nós falamos de poesia, ela vai para além do texto poético, para além dos poemas, né, e suas estruturas. Eu sempre tento levar para a sala de aula a poesia diária, a poesia do mundo, sabe? Do mundo real, do mundo que está à nossa volta, do que as crianças vivenciam e tentar ressignificar o olhar delas para essas sutilezas poéticas do dia a dia. Observar o céu, as pessoas com quem convive, as relações afetivas e esses pequenos sentimentos que nós temos, mas que têm uma grandeza tão imensa, tão enorme e fundamental para a nossa vida. Então, a poesia, quando eu trabalho com poesia, quando penso em poesia, ela vai para além do texto poético. Ela transcende as páginas, os textos, as métricas, a estrutura convencional e vai ali desconstruindo muito da trajetória que as crianças percorreram, tentando dar uma ressignificação aí para os seus afetos, para as suas relações e as suas vivências com os próprios textos que são explorados em sala de aula. Ouvir o Elder já é uma poesia, não? Ah, com certeza, né? E principalmente a sua sensibilidade. Porque quem trabalha com literatura, se não tiver sensibilidade, fica só no papel, como ele comentou, né? A literatura nos abre a porta para um mundo mais sensível. E é isso que a gente gosta de aproveitar num texto poético. E, Cláudia, a poesia e a arte, de maneira geral, têm um papel fundamental para o desenvolvimento do nosso pensamento. E isso impacta as mais diversas áreas e de forma muito abrangente. Então, qual a importância dessa abstração para o processo de aprendizagem? Bom, é muito importante a gente trabalhar com as crianças o seu poder de criação. Porque o mundo de hoje é um mundo muito rápido, muito volátil, né? E a gente perde um pouquinho da apreciação. E para o nosso desenvolvimento humano, a maior capacidade que a gente precisa desenvolver é justamente a da criatividade. E quando a gente trata de literatura, em especial de poemas, é uma porta enorme de entrada e a importância está em que essa abstração vai percorrer todas as áreas do conhecimento, vai lhe dar um poder de pensamento um pouco mais abrangente e livre. E de que forma que essa poesia, ela mexe, ela transforma, ela trabalha ali com a habilidade? Na verdade, como um texto poético, ele trabalha com muitas metáforas, ele trabalha com a língua não concreta, né? A língua abstrata. A criança, o adolescente e o adulto também precisa estar com essa sensibilidade ativa para compreender o mundo que ele vive.
Então, a abstração é uma das maiores capacidades humanas, mentais, que a gente precisa desenvolver. E o mundo é tecnicista, né? Então, neste mundo tecnicista, se a gente não cuidar com muito zelo dessa competência, a gente não vai estar formando efetivamente cidadãos. Há quem diga que a poesia salva. O que sabemos é que todos temos direito à poesia e que ela em si é uma forma de garantir o direito à arte e à fabulação, ou seja, à imaginação dentro e fora das escolas. Raquel, o que você pensa sobre o direito à fabulação e de que forma pode ajudar o estudante a compreender melhor o mundo? Bom, quem nos deixa essa grande dádiva é o nosso grande mestre Antônio Cândido, que nos deixa esse legado sobre a literatura e o que ele traz com esse legado. Que tudo que eu posso vivenciar na literatura é maravilhoso porque nem sempre na vida, no dia a dia, eu vou ter esse espaço para vivenciar. Por isso que é possível que nós, na literatura, na poesia, né, que é uma linguagem poética também, nós nos tornemos os vilões, né? Quem não gosta de ser o vilão? Ali na literatura, nesse espaço da fabulação, isso é permitido. E o Helder, ele faz algo muito potente quando ele faz com que as crianças olhem para esse mundo e ele leva para a sala de aula. Ele faz com que o mundo, ele transforma o mundo em texto a ser lido e ele traz para a sala. Ele tira essa poesia daquela mais alta estante que a gente muitas vezes não coloca as crianças nesse lugar. A gente acha que as crianças não são seres que vão poder fruir, que vão poder se alimentar da literatura. E quando ele tira desse lugar, desse sacrário onde fica inalcançável, quando ele faz com que a poesia esteja acessível às crianças, ele faz essa ponte, esse trabalho. E isso é possível. Assim como o Helder trouxe, isso é muito possível começando do mínimo, que é dar repertório, oferecer textos, não subestimar as crianças, fazer com que elas experimentem desde muito pequena a poesia. Aliás, está, né, nos direitos de aprendizagem desde a educação infantil na nossa base nacional comum curricular. Na nossa época não tinha nada disso, né, Cláudia? É numa visão diferente da literatura. Vamos assistir a mais uma participação do Helder. Agora, sobre um dos projetos que ele desenvolve, o Entre Neves, realizados a partir da obra do autor André Neves. Vamos lá? Este projeto, Entre Neves, ele é algo que estava adormecido há muito tempo dentro de mim. Eu sou um fã, confesso, da obra do André Neves. Acredito que ele seja meu autor, ilustrador e escritor favorito de livros ilustrados, livros para as infâncias. E este projeto, no período pandêmico, quando eu recebi uma turma em 2021, que eu não conheci presencialmente, conheci apenas por chamada de vídeo no Google Meet, eu resolvi dar um passo além, porque eu já captava um pouco da sensibilidade das crianças nas nossas trocas, nos encontros de aula, e resolvi tirar esse projeto do papel. Ele consistiu em fazer uma exploração ampla, e a obra do André nos permite isso, porque o autor que ele é hoje, ele mesmo diz isso, que é completamente diferente do que ele começou há 25, hoje 27 anos atrás, apesar de trazer dentro dele ainda muitas características similares. Então, o projeto ele se iniciou trazendo uma exploração dessas primeiras obras, dessas obras iniciais, que possuíam, apesar de trazer em si uma poesia que é muito marcante nas obras do André, trazia textos mais extensos, com umas características de detalhes, algumas coisas nas sutilezas ali implícitas, e uma estrutura muito diferente do que ele explora hoje, com textos bem mais sucintos, carregados de uma carga poética muito potente, e com um traçado de ilustração que teve uma evolução incrível. Quando você coloca um comparativo, e foi muito do que nós fizemos isso em aula, você vê, consegue entender a trajetória, a evolução, o repensar que o artista teve. Bom, meninas, o que eu acho aqui é que o grande pulo do gato é criar estratégias para que o estudante se vincule ao prazer de ler em diferentes momentos da sua rotina e não apenas na escola. Estou certa de pensar nisso? Faz sentido? Eu acho que o trabalho que o Helder faz ali, além desse trabalho que você traz,
ele vai além, porque o Helder, ele, através da perseguição do autor, que é o André Neves, que é um autor incrível, que ele, além de ser escritor, ele também é ilustrador, e aí o Helder traz essa análise das obras dele, ele mostra como esse autor, ele faz uma perseguição desse autor, né, nos dois sentidos, tanto na parte da escrita como da ilustração. O que é muito importante, porque até um tempo atrás a gente tinha uma ideia que a ilustração não era nem ilustração, era o desenho, né, presente ali no livro. Ele estava ali mesmo só para contribuir, né, de maneira a repetir o que o texto já dizia. E quando o Helder faz essa observação dos traços do André Neves que realmente evoluíram, ele também olha para um outro texto, um texto não verbal e que diz muito. Cláudia, de que formas o projeto Santos à Luz da Leitura concilia a proposta de ampliar o repertório dos estudantes e a descoberta do mundo com estímulo ao gosto pela poesia e ao hábito de ler? Bom, o projeto Santos à Luz da Leitura tem essa proposta inicial, né, de trazer a arte e a literatura de uma maneira não escolarizada. Apesar de ser dentro da escola, que ter projetos e planos de trabalho, o nosso maior interesse é que a gente aproxime essa criança pelo que ela vai curtir dessa poesia, pelo que ela vai aproveitar da arte, sem nenhum vínculo de cobrança. Todo mundo é livre para interpretar, livre para criar, mas isso é direcionado. Por isso que a gente fala muito da mediação de leitura. Eu acho que o grande pulo do gato para a gente formar leitores é justamente vincular o prazer pela literatura. Então, essa mediação precisa ser muito planejada para que não se escolarize o fato, mas sim aproveite desse texto absolutamente sensível, absolutamente metafórico, que traz o mundo sob outra perspectiva, para a criança, para o nosso aluno, para o nosso estudante, ter essa sensibilidade ao olhar o mundo. E sem a cobrança, porque durante muitos anos a literatura foi tratada como objeto de conhecimento. Hoje a gente entende, a gente tem grandes autores que discutem isso. Por exemplo, Bamberg, ele fala que formar o leitor, sem o vínculo do prazer, você está formando um leitor artificial. É um leitor que vai ler, se a gente pegar as grandes pesquisas, por exemplo, retratos da leitura no Brasil, a faixa, né, de leitores é sempre o leitor presente numa instituição de ensino, seja ela a escola, seja ela a faculdade. E quando termina esse ciclo, a potência de leitor acaba. Porque diminui muito a frequência, eles praticamente não leem literatura e, infelizmente, pela primeira vez, essa pesquisa é desde 2001, né, uma pesquisa muito séria, com autores muito sérios de universidades reconhecidas. Pela primeira vez no Brasil, hoje a gente tem mais não leitores do que leitores. Então, uma das justificativas, né, das análises que os especialistas fazem é exatamente isso. É o que nós fizemos com a literatura ao longo desse processo. Quem aqui nunca fez, enquanto estudante, uma prova de livro? Então, você tinha que ler um livro, mas com a responsabilidade de fazer uma atividade valendo nota para isso. Hoje, a gente já enxerga de uma outra maneira. Você tem como avaliar a leitura do aluno por uma roda de conversa, por um debate, e não necessariamente vincular a nota, né? O mérito pelo fato de ele ter sido leitor. Não, o que a gente quer de verdade é que esse leitor se sensibilize a partir de um repertório muito amplo, por isso que é muito importante o projeto, porque a gente trabalha com todas as áreas das artes, sejam elas as artes plásticas, musicais e a literatura. O que nos embasa para esse trabalho é justamente, a gente percebe, acompanha, o projeto já tem 10 anos, a gente acompanha, a gente tem a oportunidade de acompanhar aquele leitor inicial, né, que começou essa trajetória, e eu vejo esse leitor hoje no 9º ano, que é o término da nossa escolarização municipal, a gente consegue alcançar. Né? Não são todos, mas é um processo. É E Raquel, você que trabalha com formação de professores, que instrumentos você oferece para que eles possam criar projetos pedagógicos que unem a literatura e a poesia? Um dos grandes recursos, né, que a gente usa também é o próprio Santos à Luz da Leitura. A gente tem, inclusive, por premissa, né, nas formações,
momentos em que a gente oferece a leitura para os professores, né? Então, isso já é uma prática dentro da formação de professores, que a gente tenha um momento de leitura. Muitas vezes a gente vai se abastecer nos temas que o Santos à Luz traz. Outras vezes a gente traz outras temáticas, né? Tudo bem, mas o Santos à Luz sempre contribui muito. Há muitas possibilidades de ação em sala de aula, mas, em geral, as iniciativas que dão certo e que mais nos inspiram são aquelas que buscam o caminho do encanto pela poesia e pela literatura. Nesse sentido, o Helder desenvolve um projeto que pode ser inspirador, o Confabulando. Ele contou pra gente como funciona a iniciativa. Bora ver? Esse desejo de ter uma biblioteca em casa era um desejo de infância, era um sonho, na verdade, de infância, que hoje tomou forma, ganhou muita força, porque nós conseguimos estabelecer esse espaço de leitura, esse centro cultural, esse espaço de liberdade. Nós não temos uma definição muito marcante, uma biblioteca comunitária, onde nós realizamos voluntariamente mediação de leitura, empréstimo de livros, ações culturais que envolvem a comunidade do bairro e a comunidade, a sociedade em geral. Por estarmos localizados num bairro periférico, né, uma favela aqui do nosso município, que não é muito bem vista, nós não temos assim a adesão ou apoio mesmo dos órgãos públicos da prefeitura e afins. Nós funcionamos sempre de maneira voluntária desde o início, e não são todas as pessoas que se dispõem a subir o morro, né, subir conhecido bairro como Caixa d'Água, para vir aqui ouvir histórias. Mas, independente dessas pessoas que não se dispõem a vir, tem um grupo, uma parcela muito grande de pessoas parceiras que vêm, que trazem as crianças, e é lindo de se ver nas nossas manhãs confabulatórias, que é como nós chamamos os nossos encontros de mediação, as pessoas diferentes, de diferentes classes, diferentes raças e gêneros, socializando, interagindo e partilhando. Nós falamos aqui que é um espaço de troca de sorrisos e partilha literária e afetiva. Isso sempre me comove muito. Assim como o Confabulando, do Helder, existem outras inúmeras maneiras de a gente fazer com que o encantamento brote. Como é que vocês identificam isso? Bom, com certeza, há muitas práticas que a gente poderia... A gente, na verdade, usa essa estratégia das boas práticas, né? Ter pessoas inspiradoras, porque, assim, quando a gente conversa sobre... A vontade do professor existe, mas muitas vezes ele não se acha capaz disso. Mas quando a gente encanta o professor, com o brilho no olho dele, ele consegue transmitir essa paixão, esse encantamento e, mais do que tudo, permitir que as crianças exatamente confabulem, que elas imaginem, se coloquem nesse papel de autor. Eu acho que isso faz uma conquista muito grande, e a gente tem, na Rede Municipal de Santos, inúmeros exemplos de professores que conseguem fazer esse encantamento e continuar traçando a expectativa de construção de leitores mais competentes, críticos, reflexivos, porque o nosso grande desejo é que esse cidadão possa atuar na nossa sociedade de uma maneira muito mais positiva. E a criatividade é o segredo do mundo moderno. Um desses exemplos, inclusive, são os saraus, né? A gente tem muitos professores que se apoderaram, né, desse movimento, e o sarau é uma excelente estratégia para fazer as crianças gostarem de poesia, porque eu vou fornecer o repertório, eles vão ler, não ler para aprender a ler ou para fazer uma prova, eles vão ler para apresentar para alguém poesias que eles gostam. Até alunos que não são leitores convencionais, eles conseguem decorar, né, digamos assim, mas na verdade eles conseguem ter o texto de cor e fazer essa declamação para o público. Assim como o Confabulando do Helder, a gente percebe que existem inúmeras oportunidades e maneiras da gente criar e fazer com que desperte a poesia em cada aluno, não? E isso é assunto para outros programas também, porque é um assunto gostoso à beça e que faz a diferença. No programa de hoje, conversamos como levar a poesia para a sala de aula e a sua importância para a formação e o desenvolvimento integral dos estudantes. Agradeço a presença das educadoras Cláudia Alonso, muito obrigada, um prazer tê-la aqui, e também a participação da Raquel Vieira, também educadora, muito obrigada por você estar aqui, e Helder Guasti, que esteve com a gente no telão. Continuem seguindo os passos dos nossos percursos pedagógicos.
Até a próxima e eu te espero!